Iniciamos o nosso primeiro dia, terceiro dia de conhecimento, de curso, de muito conteúdo legal. E o que que a gente vai aprender hoje? Hoje eu vou mostrar como fazer uma luminária, daquela tipo arandela que vai na parede, sabe? Eu vou deixar o chatzinho aberto aqui para vocês. Elétrica. A gente vai passar um pouquinho na realidade pela parte de elétrica, porque é muito mais complexa, né? Quando a gente vai fazer a montagem da luminária, e o que que a gente vai precisar basicamente, cara, arrumar a tomada quebra um galho muito grande. Como eu falei na parte da hidráulica, você saber da teoria te ajuda em várias coisas. Então, você não precisa, por exemplo, saber exatamente como que mexe com uma fiação da luminária. Se você tem noção de como funciona a elétrica, fiação, essas coisas, te liberta muito para você fazer vários tipos de reparos, porque você sabe o funcionamento, a teoria daquele dispositivo, né? Praticamente. Então, o que que a gente vai precisar basicamente para o que a gente vai fazer hoje? À medida com que eu for usando, se vocês quiserem saber um pouco mais da ferramenta também, se tiver alguma peculiaridade que vocês queiram, à medida com que a gente for passando, eu vou falando alguns detalhes também das ferramentas, tá bom? Então, a gente vai usar basicamente nosso kitzinho daqui que funciona maravilhosamente bem, da Bonder. Então, porque daí eu troco as ponteiras à medida com que eu for usando as peças, que eu posso usar também as chaves, e aqui tem uma curiosidade muito legal. Essas chaves aqui, você tem as chaves tradicionais e tal, e você tem as chaves imantadas, que é o quê? Ela tem um ímã na ponta. Então, quando você... Não é magia, é tecnologia. Ela vem com um ímã na ponta, justamente, por exemplo, você está colocando um parafuso lá na parede. Opa, também não é para tanto, né? Mas você não precisa ter tanta coisa assim dele cair. Então você consegue pegar, pegou ali atrás, vai ali, caiu atrás de um armário. Então essas são as chaves imantadas, tá? Elas não custam muito mais do que uma chave normal, mas vale a pena você ter uma ou outra. A trena, no caso aqui, eu não vou medir, porque eu já tenho o meu pré-furo aqui, que a gente não vai furar hoje, tá? Trena, se você quiser marcar a altura, tudo isso. O nível, quando você vai fixar, né? Para você deixar ela bem niveladinha, bonitinha. Parafusadeira, caso você queira, mas você pode também fazer a fixação com as chaves. Eu uso, confesso para vocês, que na hora de mexer com fio, cortar e tal, eu uso uma faquinha, porque eu acho mais fácil, essa daqui ela é bem afiadinha, eu acho mais fácil do que você decapar o fio com o alicate, tá? Tem como, eu vou mostrar para vocês, mas eu acho mais prático a faca. Ou um estilete, caso você tenha um estilete bom aí na sua casa também, tá bom? Daí, para a luminária em si, o que que a gente vai precisar? Eu vou fazer uma usando mão francesa. Essa mão francesa você pode pintar, você pode colocar ela reta, pode colocar ela toda cheia de firula, depende do que você quer para sua casa. Eu peguei essa pequenininha mesmo só para a gente demonstrar. Então a gente vai fazer a fixação com a mão francesa, um cabo PP, tá? Ele tem PP2, que ele tem dois fios unidos, tá vendo? Ok? Esse daqui, eu acho que o diâmetro dele é de 2,5, se eu não me engano, que é um fio suficiente para a elétrica básica. Menos do que isso é muito pequeno. A gente vai precisar de buchas e parafusos para fixação na parede. Daí a bucha depende do teu tipo de parede, tá? Essa é a bucha para parede maciça, tá? Tipo tijolinho maciço e tal. Essa daqui, que é aquela basiquinha que todo mundo usa. E essa daqui tem um post explicando bem certinho lá no Instagram da Supercis sobre as buchas, para quem tem dúvida. E essa daqui, ó, é a bucha universal. Ela serve tanto para parede oca, que é tipo tijolinho de 8 furos, bloco vazado, essas coisas. Essa daqui é suficiente, tá bom? Essa daqui atende todos os casos. E o maciço também. Então, a gente vai precisar da bucha e do parafuso que eu for usar aqui,
como é algo muito leve, você pode usar o 6 mesmo, não precisa do 10 que o namorado falou que não ia usar, sabe? Não precisa não. Você pode usar o 6 mesmo, pequenininho, sem problema, mais fino. A gente vai ter um soquete, não tinha do branquinho, bonitinho, então vai o preto só para demonstração também. Esse soquete, o que que dá para você fazer? Dá para você pintar também, tá? Se você tiver um branco ou até o preto, compra um spray e pinta, sei lá, um rosé gold, um prateado, combina com a decoração da sua casa, que fica muito legal também. Daí, um plug macho, que esses nomes são bem preconceituosos, mas tudo bem. Um plugzinho macho. E daí aqui a gente tem o interruptor, tá? Para você ligar e desligar a sua lâmpada. Se você quiser uma lâmpada inteira tirada da tomada, tudo bem. Mas aqui a gente vai fazer uma lumináriazinha bonitinha e tal. Não precisa ficar tirando, colocando na tomada. Então eu vou mostrar todos esses detalhes. E daí aqui uma lâmpada. Eu trouxe essa lâmpada super bonita, que é uma lâmpada de filamento. Você tem vários modelos dessa lâmpada e ela fica muito bonita, decorativa mesmo, tá bom? Então, você tem uns modelos maiores, tem uma que é em formato de uma gota, muito bonito. Então, com esse material aqui, você já faz a sua luminária e dá para você dar esse pontapé inicial aí nessa parte de elétrica. Agora eu vou mostrar para vocês, então, a parte. Bem-vinda! Vou mostrar aqui a parte do cabo, tá? Porque daí aqui eu já deixei pré-organizado para a gente não demorar tanto tempo assim e conseguir agilizar um pouco o processo, tá bom? Ó, aqui o que que eu fiz? Eu peguei um cabo pequeno só para a gente demonstrar, tá? Então daí você tem que ver quando você for comprar. Minha tomada tá meio longe, tá perto, quanto que tá? Eu posso só fazer 1 metro de fio. Você pode pendurar, eu já vi algumas coisas, gente, Pinterest e a internet está cheio de modelo de luminária super fácil que você consegue fazer sozinha na sua casa, tipo, muito fácil mesmo. E daí você pode, eu vi um modelo muito legal que ele coloca lá em cima a luminária e fica o pendente assim. Esse cabo você pode revesti-lo também de um sisal, algum fio colorido também. Tem uma menina que ensinou a fazer, a revesti-lo de crochê, também fica bem legal. Eu não tenho habilidade para isso, mas enfim. Então você consegue fazer tudo isso e deixar ele muito estiloso, o seu pendente, a sua arandela, tá? Então aqui eu já deixei pré-organizado. Então o que que eu fiz, ó? Uma ponta e aqui o fio do meio. Deixa eu tentar mostrar. Eu já desencapei, tá vendo? E deixei só essa ponta para mostrar para vocês, tá? Caso vocês não estejam conseguindo ver, quiser mais detalhes, gente, aproximar alguma coisa assim, vocês me falem que daí eu dou uma focada aqui para vocês, tá bom? Então aqui, como que a gente pode fazer, ó? Eu tenho esse fio, você abre um pouquinho. Aqui, o que que eu fiz? Ele está praticamente na metade. Quando você for fazer, você tem que prestar atenção no seguinte. Quando você for fazer essa abertura no meio, tá? Você tem que ver onde vai a sua arandela, por exemplo. Você coloca aqui, o fio vai passar por aqui e ele vai descer lá no chão. Então, esse ponto do meu interruptor, eu quero que ele fique mais para cima, mais para baixo, lá perto do pé. Como que eu tenho que colocar ele? Então, você pensa isso antes de você fazer a instalação, tá bom? O corte aqui. Esse daqui, por exemplo, ó, eu posso passar aqui no meio, posso fazer várias coisas com ele. Então, esse daqui eu já deixei cortado. Para abrir aqui, ó, ele vem assim, certo? Aqui, o que que eu fiz? Ele estava assim, certo? Eu vim com uma faquinha ou com um estilete e passo aqui no meio com cuidado. Ok? Tá vendo, ó? Eu passo aqui no meio e ele abre esse fio, tá bom? E daí você faz o corte com o alicate. Então você vem aqui, coloca o seu fio aqui dentro, aqui, e aperta e corta. Aqui ele já tá prontinho. Então, como funciona? Essa parte aqui, ela também serve para decapar o fio. O que que é decapar? É você pegar, tirar essa partezinha plástica
e deixar o fio aparente, tá vendo? Então é isso que a gente vai fazer. Daí como que você faz isso, Daniela? Eu venho aqui e dou leves mordiscadinhas. Então eu coloco aqui, deixa eu colocar para cá. Aí, ó, esse alicate ele não tá legal, porque ele não tá facilitando minha vida. Você vem e dá apertões pequenininhos. Tem que ser bem de leve, por quê? Para você não cortar o metal. Você vai rodando ele e você vai apertando. Então, deixa eu fazer aqui rapidinho. Assim por diante. Por que que eu prefiro a faca? Vou mostrar para vocês agora. Primeiro que a faca eu tô vendo certinho. A faca eu coloco ela aqui, ou o estilete, por exemplo. Eu coloco ela aqui e só giro. Lógico, gente, que se for uma faca mega hiper afiada, você vai cortar seu dedo. Então tenha cuidado com isso. Aqui também, ó. Pronto, já tirei. Tá vendo? Tirei a pontinha, tá aqui. Daí aqui a mesma coisa, tiro aqui. Esse alicate não está legal. Pronto, tiro o fio. Beleza. Agora as minhas pontinhas estão sem a capa. Isso é decapar o fio, tá bom? Então, beleza. Agora, com ele decapado, tudo prontinho, a gente tem que pensar na montagem já das peças. Vamos começar por essa parte aqui do meio. Essa parte você acha de tudo quanto é modelo, preto, branco, vai da loja que você for utilizar, for comprar e de como você vai fazer. Então, se você for fazer, por exemplo, algo todo preto, um estilo mais industrial, compra um pretinho. Então, se não, branco, ou então pinta também. Hoje em dia a gente você pode pintar de tudo. Então, eu vou abrir aqui, vou pegar minha chavezinha, venho aqui e abro. Beleza, então o que que eu vou fazer? Aqui dentro, eu vou encaixar o meu fio nessas partezinhas aqui. Aqui, o que que acontece? Deixa eu até aproximar um pouquinho de vocês aí. Vocês estão vendo que aqui, ó, tem um parafuso, certo? Quando eu giro ele, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. O parafuso, ele abre ou fecha. Tá vendo? Aqui ele tá fechando. Deixa eu só mostrar para vocês por quê. Porque isso é importante para vocês colocarem o fio. Ó, tá vendo? Aqui ele já tá todo vazado para você conectar o fio. Então você vai pegar o seu fio, deixa eu ver se eu tento colocar aqui para vocês verem. E coloco nesse pontinho aqui. Aqui uma dica importante, gente, é o seguinte, ó, eu tenho meu fio, eu dou uma torcidinha nele, para ele ficar bem juntinho e entrar todinho. Beleza, então ele vai ficar assim, ó. Viu? Todo dentro. Ele não pode ficar com o fio, com a parte do cobre exposta, porque assim você evita choque, curto-circuito, assim por diante, tá bom? Então, aqui o que que eu vou fazer? Eu coloquei, lembra que eu abri para colocá-lo? Agora eu vou fechar, só isso. Troco o sentido da minha chavezinha, que essa daqui tem a função catraca, para nos ajudar. Deixa eu pegar esse outro aqui, que eu acho que a chave está pequena. Uma coisa legal, gente, que você tem aqui é o seguinte. Essa chave aqui é boa porque, por exemplo, eu vou te mostrar para vocês um detalhe bem interessante desse parafuso. Alguns parafusos, esse daqui, por exemplo, ele tem duas opções de chave em uma. Vocês estão vendo que aqui você tem a estrelinha, só que você tem no meio, aqui, ó, você tem como se fosse uma fenda. Então você pode apertá-lo tanto com a chave de fenda quanto com a chave Phillips. E muitas vezes, talvez, o seu parafuso esteja desgastado, alguma coisa assim, e daí a fenda funciona melhor, como por exemplo nesse caso. Então aqui o que que eu vou fazer? Eu vou conectar os dois pontos.
Daí, nenhuma de vocês perguntou ainda, mas eu já vou falar. Então, aqui, vou colocar no outro ponto, tá? Eu coloquei aqui nesse ponto e agora eu vou colocar nesse aqui. Não sei se vocês repararam, mas eu abri meu fio e eu só abri um lado dele, eu não abri o outro. E eu só estou conectando aqui um lado do meu fio, eu não estou conectando o outro. Por que disso? Quem daí já ouviu falar em fechar circuito? Quando você está mexendo com elétrica, porque não fechou circuito, alguma coisa assim. Alguém já ouviu falar? O que que acontece? A corrente elétrica que chega na nossa casa, a gente tem ou duas fases, que é 110 e 110, juntam e vira 220, ou a gente tem 110 e um neutro, tá? Por que que serve o neutro, Daniela, se ele não, né, não serve para nada? Ele serve. Por que que você tem dois fios? Quando você tem, por exemplo, 110, você vem com 110, ele chega no seu aparelho, na sua luz, lâmpada, alguma coisa assim, e ele retorna. Esse retornar que é esse fechar o circuito. Por isso que aqui eu não preciso plugar os dois. O que que serve isso? Isso daqui eu estou cortando a minha corrente. Independente se aqui é fase ou aqui é o neutro, isso não tem problema, porque eu cortei. Mesmo se ele for o fase aqui, ele não passa para cá, então ele não fecha o circuito. Se for a fase, o 110 que está chegando, eu cortei aqui, ele não continua e não chega a energia lá na minha lâmpada para ela acender, tá bom? Então, aqui, essa é a função do interruptor, a teoria por trás do interruptor. Ele corta a energia que está passando por aqui, passando pelo cabo, tá? Por isso que eu só coloco um lado. Então, beleza. Aqui agora a gente vai fechar, só isso. Eu conecto aqui os pontinhos, beleza? De vez em quando, gente, dá trabalho, porque tem uns interruptores que são minúsculos, e é super difícil de você conectar os cabos, você colocar os cabos e fechar. Dá um trabalho danado. Beleza, então agora temos o nosso. Só fechar aqui. Temos o nosso interruptor instalado. Beleza. Muitas vezes, gente, se vocês tiverem problema em casa, que o interruptor não está funcionando direito, o que está acontecendo, né? É só problema aqui dentro. É só você abrir. Provavelmente tem um fio meio que soltando, tá? Lembra, tira da tomada ou desliga o disjuntor, ok? Vem aqui, abre, reconecta os fios, vê se tudo tá certinho, beleza, fecha de novo e testa. Se mesmo assim não funcionou, provavelmente pode ser o plug macho, tá bom? Então agora vamos para o plug macho também. Deixa eu trocar minha ponta aqui, me serve a outra. Então, aqui é a mesma coisa. Eu vou abrir. Ficou alguma dúvida sobre o interruptor, alguma coisa sobre elétrica? Meninas? Olá, bem-vinda! Estamos fazendo a nossa luminária. Passei um pouquinho pela parte da elétrica. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá vendo? Como eu já expliquei ali, ó. Aqui eu tenho os meus pontos para entrada. Tá vendo? Ó, nesse caso é aqui. Ele vai entrar aqui dentro. Então, eu vou abrir meu parafusinho, abro, coloco a minha fiação, fecho de volta. Aqui, ó. Tá vendo? Então, eu encaixo aqui e fecho. Lembre-se sempre, o fio tem que estar todo dentro, não pode sobrar fio para fora, para não dar curto-circuito, não dar nenhum problema, tá? Veja certinho o tamanho para você cortar. Então, por exemplo, ó, aqui uma dica. Você tem esse pedacinho aqui pequenininho, tá vendo? Deixa ele tentar focar.
Então, o que que eu vou fazer? Eu venho com o meu fio, eu tenho que cortar só o pedaço para ele entrar aqui. Eu não preciso cortar um monte, 1 metro de ponta do cobre para fora. Eu preciso cortar só o necessário para ele entrar. Esse daqui, por exemplo, ó, ele está um pouquinho pequeno. Vou cortar só um pedacinho mais para ele entrar direito. Por quê? Se ele tiver pequeno também, gente, o que que vai acontecer? Ele vai soltar muito fácil, tá? Então ele não fica fixo direitinho. Aqui a gente dá aquela giradinha na ponta para ela entrar tudo certinho, tá? Não ficar nenhum fiozinho para fora. Entrou? Beleza, venho aqui e fecho. Beleza, aqui é a mesma coisa. Dou aquela torcidinha e entro aqui. Essa parte da luminária, gente, é muito, muito simples. Então, todos os fios, tem uns fios que eles são revestidos de tecido. O que que você tem que fazer? Você tem que cortar o tecido, você vai chegar num cabo parecido com esse também. Você corta o cabo, desencapa, faz o mesmo processo que a gente fez ali no interruptor para você conectar, tá bom? Então, por exemplo, se você comprar um cabo revestido, aqui eu vou fazer só o fechamento. Venho aqui, fecho, coloco o meu parafusinho aqui e tá pronto também meu plugzinho para minha tomada. Se você comprar um cabo, Daniela, quero um cabo revestido, de tecido, todo bonitão, ótimo, maravilha. Você vai fazer isso que eu falei. Você vem aqui, vê a altura certinho que você vai querer colocar esse interruptor. Quero mais perto do suporte, quero no chão, assim por diante. Venho aqui, dou aquela cortada, abro o fio, venho com estilete, com faquinha, abro o fio e conecto o meu interruptor, tá? Então, aqui a gente tem o plug, temos o interruptor, agora falta o nosso soquete. Só que daí aqui eu vou mostrar uma coisa para vocês. Como que eu vou colocar esse suporte na parede? Ele vai ficar aqui, certo? Vou deixar ele de lado assim, para vocês verem. Ele vai aqui assim. Então, eu quero usar os pré-furos que ele tem. Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho que colocar o meu soquete depois. Se eu conectar aqui, eu não vou conseguir passar pelos furos. Posso fazer isso também? Posso, só que daí o que que eu faço? Ele está penduradinho aqui, eu posso só girar o meu fio, passo aqui por dentro e deixo ele pendurado também, sem problema, tá? Vai do seu estilo, do seu gosto, da sua paciência. Então, vamos lá. Aqui, gente, uma coisa que eu sempre apronto, eu vou, conecto aqui e depois eu lembro que eu tenho que passar isso antes. Então, eu venho aqui, passo isso antes, conecto aqui a mesma coisa, abro, ó. Gente, não está focando, mas enfim, tá vendo? Aqui tem um buraquinho para passar. Então, aqui eu vou passar de qualquer forma não, vou colocar aqui certinho, né? Dá aquela torcidinha, se caso não estiver entrando direitinho, beleza? Aqui, dependendo de como você tiver, porque, por exemplo, ó, esse daqui, vocês estão vendo que ele tem uma borda e ele tá para baixo. O que que você pode fazer? Você dá uma dobradinha no seu cabo. Ó, a ponta de metal, você dá uma dobradinha nela, que daí ela vai entrar com mais facilidade. Isso, gente, só no dia a dia, com você batendo cabeça, que a gente vai aprender os macetes e vai vendo como resolver. Mas assim, o importante é tentar, né? Porque se a gente não tenta, a gente não aprende, se a gente não aprende, a gente fica dependente, e isto não é legal. Isso não ajuda ninguém. Pronto, deixa eu só conectar aqui. A mesma coisa que eu falei lá do ponto de mau contato são em todas essas junções. Ah, você tem uma lâmpada que não está conectando bem, que não está funcionando direito.
reveja todas as conexões da lâmpada, porque pode ser num pontinho desse, tá? Que ele tá saindo, que não tá bem conectado, e acaba que, já pensou, gente, você chamar um eletricista, ele cobra R$ 50, ou então você joga fora um abajur, sendo que era só um ajuste desse. Imagina isso. Não é legal, né? Prontinho. Então aqui eu tenho meu soquete. Essa é toda a parte elétrica. Dá mais trabalho a conexão em si, colocar no buraquinho, do que a parte difícil mesmo da elétrica, que é super simples. Então aqui eu já tenho, agora vamos colocar o nosso suporte. Se eu fosse fazer, igual eu falei, passando por aqui, eu primeiro passo o soquete, primeiro passo o fio, depois eu coloco o soquete e depois eu coloco na parede. Ou eu posso colocar na parede e depois passar. Só que daí fica mais difícil, tá bom? Aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. Acho que eu não vou conseguir. Mas enfim. Na sexta-feira, a gente vai passar por muitos outros detalhes, na sexta e no sábado, sobre a questão de furadeira, do furo na parede, de bucha, de parafuso, tudo isso, tá? Então, hoje a gente vai colocar mais simples mesmo, igual eu falei lá no começo. Como é uma arandela bem simples e bem leve, a gente está usando aqui só a bucha 6 e o parafuso 6 para ela, tá? Muito simples. Eu já tenho o pré-furo feito, então o que que eu faço? Agora eu vou ter que colocar a minha bucha. Só para eu abrir um pouquinho aqui, aqui eu tenho meu pré-furo. Aqui dentro, gente, agora que eu lembrei, ele já tem uma bucha, tá? Porque eu já usava uma arandela aqui. Ele tem uma buchinha igual a essa. Eu vou colocar só uma, que é a função só de mostrar para vocês como que ela fica aqui fixada e como que ela vai ficar para cá, tá bom? Depois eu pego o celular e aproximo aqui para vocês darem uma olhada. Então, eu já tenho a minha bucha ali, o que que eu vou fazer? Colocar o meu parafuso. Aqui, o que que eu faço? Antes de você fazer, uma dica bem importante aqui para você colocar as coisas na parede. Antes de eu fazer os dois furos, o que que eu posso fazer? Eu coloco primeiro a minha arandela aqui, faço o furo, deixo ele bonitinho, ó. Aqui, por exemplo, eu falei na primeira aula, é importante você, é legal você ter a parafusadeira, porém, em alguns casos você vai ter que ter a sua chavezinha. Esse é um dos casos. Eu não consigo chegar com a minha furadeira aqui dentro. Então eu tenho que ter a minha chave para conseguir colocar aqui a minha arandela, tá bom? O meu suporte. Eu vou puxar o celular um pouquinho mais para perto, a câmera, para vocês conseguirem ver melhor. Só um pouquinho. Então, aqui, como que a gente vai fazer? Só a gente colocar o parafusinho mesmo. Igual eu falei, eu só vou colocar um para vocês verem como que faz, como que a gente pode fazer essa fixação. Lembrando, gente, igual eu falei lá no começo, esse daqui foi só um modelinho que eu achei na internet, que eu vi né, vários sites, e que a gente pode ter uma criatividade, uma variedade de opções muito grande. Então, por exemplo, eu tenho esse suporte aqui, igual eu falei, eu podia ter ele reto, eu podia ter ele mais decorado, maior, menor, e com ele, o que que eu posso fazer também? Eu posso colorir. Na minha sala, por exemplo, eu comprei um spray e pintei todos eles de bronze, tá? Que era a decoração da minha sala, tudo isso. Ou então, eu quero fazer um estilo mais industrial. Vou fazer um preto, vou colocar de preto, vou pegar um fio e pintar ele de preto também. Gente, a imaginação é o limite. Então a gente pode fazer qualquer coisa com a ideia. O importante daqui é trazer para vocês o quanto é simples isso e trazer a ideia. Então, com isso, você pode fazer com uma mão francesa dessa, com uma mão francesa quadrada, com ele invertido também, você pode colocar assim. Então, ao invés de eu colocar ele para cima, eu posso colocar assim também. Ele fica outro estilo. Posso colocar assim. Então, isso a gente vai vendo, dá uma fuçada, a gente Pinterest, tudo é uma maravilha. Beleza. Vou colocar aqui, a gente já fazer a fixação. Então, aqui, deixa eu só ver se vocês estão vendo. Eu só vou apertar o meu parafuso, tá?
Então, aqui eu venho com a minha chavezinha. Se tiver parafusadeira, se ela entrar, beleza, tá bom? Igual eu falei, aqui eu tô colocando só um, gente, porque é só para demonstrar como que ele vai ficar. A parte da... Deixa eu só ver por que que ele não está saindo. Outra dica boa, olha, né? Ao vivo acontece dessas. O que que aconteceu? O furo que eu tinha aqui, ele estava numa profundidade que a minha bucha não estava entrando mais. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou trocar a minha bucha velha, eu já tinha encostado nela, eu puxei, tirei ela, que ela não estava funcionando mais, e vou colocar a minha bucha nova, tá bom? Beleza? Qualquer coisa, se ela ficar um pouquinho para fora, eu dou aquela batidinha. Lembrando outra coisa, para quem chegou agora, eu dei uma dica também da questão do tipo de bucha. Então, eu tenho buchas que servem para parede oca e para parede vazada. Essa daqui é uma bucha que seria para parede maciça, tá? Como neste caso, a minha parede é de tijolo 8 furos, o que que eu faço? Ela é vazada, então eu uso essa buchinha aqui, que é uma bucha universal. Caso, peraí, vou fazer no lado externo, é necessário uma cobertura para que não pegue chuva. Então, sim, daí tem que ver a questão principalmente das instalações. Se você for ver, a maioria das arandelas que tem para externo, elas são todas fechadas e vedadas, tá? Por quê? Justamente para não pegar chuva. Esse bocal, por exemplo, ó, ele é aberto aqui. Tá vendo? Ele tem uma aberturazinha aqui. Então, se você colocar ele pendurado, o que que vai acontecer? A água vai escorrer e vai entrar por aqui, tá? Não sugiro não colocar num lugar aberto, justamente por causa disso, porque ele tem que estar vedado. Tem gente que vai e coloca fita isolante, reveste um monte. Gente, ele não é feito para ficar no exterior, tá? Compre um produto específico para exterior, que tenha isolamento, seja todo revestido e vedado mesmo, para não correr o risco de ter algum problema mais sério, tá? Então, aqui o que eu vou fazer? Vou colocar a minha buchinha aqui dentro. Daí que eu faço? Dou aquela batidinha. Se eu tiver um martelo, eu pego o martelo, lógico, mas eu não tenho aqui. Então, o que eu estou fazendo? Uma gambiarra, que a gente faz também. Beleza, pronto. Ok. Então, aqui eu vou fazer desse jeito, só para a gente fazer diferente. E aqui, o que eu posso fazer? Eu posso usar a minha parafusadeira. Então, vem aqui. Qual que é a vantagem da parafusadeira, como eu falei ontem? Praticidade. Você pode, sim, fazer a mesma coisa, só que ela vai fazer mais rápido. Então, aqui, Aqui, provavelmente, gente, está fazendo esse barulho, por quê? Porque o bit que eu estou usando, provavelmente, é menor do que o meu buraquinho aqui, da minha chave Phillips, do meu parafuso. Então, que eu venho no final também, precisa de mais força. Então, você pode vir com a sua chavezinha e faz a fixação. O que eu falei? É interessante você primeiro fixar, ou pelo menos fazer o ponto, um dos pontos do seu suporte. Por quê? Porque depois você vem com o seu nível e vai ver o nível que está aqui. Esse nível, por exemplo, ele é muito interessante, por quê? Porque ele tem o nível da vertical, que é quando você coloca assim, você vê aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar, uma bolinha, tá vendo? O nivelador. Ele tem que estar no meio desses pontinhos pretos. Eu tenho meu horizontal, que é este daqui,
E esse daqui que eu nunca usei, que é o 45 graus. Tá vendo? Eu não sei, pelo menos eu nunca usei. Então eu venho aqui, vejo no meu vertical aqui, estão vendo? Beleza? Aqui não dá para ver, mas tudo bem. Venho aqui, arrumo, ok. Daí eu venho, pego um lapisinho, marco aqui na minha parede, beleza. Agora eu tiro, não preciso colocá-la, não preciso colocar o meu suporte inteiro. Tiro o meu suporte e faço o meu furo. Daí eu tenho certeza que o meu furo vai estar no lugar certo. Tá bom? Entenderam? Então aqui, beleza. Vamos supor que eu já coloquei os dois furos, tá tudo certinho. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar, enrolar. Agora, nesse caso, por exemplo, o que que eu vou fazer? Vou só fazer uma demonstração. Coloco aqui, beleza. E aqui eu posso só enrolar. Ou eu enrolo ele aqui, ou eu enrolo ele aqui dentro também. Eu posso vir aqui, ó, enrolar aqui, enrola aqui, ou só deixo ele pendurado, enfim. Por isso que eu falei, o céu é o limite, tá bom? Beleza, vou deixar aqui só para demonstração para vocês. Mas saibam que vocês podem primeiro passar pelos furos aqui do suporte da mão francesa, deixar pendurada, fazer como vocês acharem melhor. Agora eu vou colocar ele na tomada, pegar a minha lâmpada de filamento, super bonita. Aqui eu posso fazer o quê? Ela tem uma pegada muito retrô, então eu posso usar vários tipos de materiais para combinar com ela, que fica muito legal também. Vou pegar ali a extensão para colocar aqui para vocês. Enfim, vamos lá. Nossa lâmpada de filamento. E agora a gente vai fazer o teste. Então, venho aqui com o meu plug, conecto na minha tomada, certo? Venho com a minha lâmpada e vamos testar. Lembrando, gente, ó, que você pode fazer uma coisa melhor. Antes de colocar na tomada, a gente, segurança, né, Daniela? Perdi até o foco, gente, perdão. Antes disso, você coloca primeiro a lâmpada. Cuidado, tá? Não precisa apertar muito para não correr o risco de quebrar. Se você tiver com medo, alguma coisa assim, pega um pano e coloca aqui por cima para você conseguir apertar, tá? Beleza. Coloquei aqui, vamos testar agora. Será que vai funcionar? Só falta agora, né, gente? E... Enfim, aqui, como eu falei, você tem a liberdade de fazer vários tipos de suporte, utilizar vários tipos de lâmpada, então vários tipos de conexões bem legais e vários tipos também de suporte. Use a criatividade. Hoje foi mais um dia para mostrar que elétrica também é algo muito acessível e muito tranquila. Como eu tenho falado nesses dias, o importante é começar. Vai começando pequeno, faz uma extensão, faz uma luminária, começa a entender a técnica por trás da elétrica e da hidráulica, entendeu? Igual eu falei ontem na hidráulica, no curso a gente passa por toda a parte da teoria. Para quê? Para você entender como funciona. Então, se você tiver um problema na sua casa, você vai saber resolver com muito mais facilidade, tá bom? Então, aqui a gente trouxe uma ideia diferente para você ver que dá para se fazer muita coisa, ok? Com materiais simples, materiais que você encontra em qualquer loja de materiais de construção. Com isso, você sabe a ideia. Use a criatividade, use uma lâmpada diferenciada, você pode colocar uma cúpula aqui em cima também, uma cúpula diferente. Como eu fiz no workshop do ano passado, você pode usar uma lanterna chinesa também, que fica super bonito. É uma luz tipo mais, não é uma luz direta. Então, muitas ideias para a gente tirar só desse simples objeto, certo? Meninas, hoje foi o dia do Faça Você Mesmo, um pouquinho da elétrica, um pouquinho dos bailes da questão de buchas e essas coisas. Tudo certo, vamos lá.
Vocês gostariam de falar alguma coisa? Entenderam tudo? Ficou alguma dúvida? Querem acrescentar alguma informação também? Vocês estão bem ali, então eu estou olhando para vocês e vendo aqui. Deixa eu ver aqui como estamos. Deixa eu só virar um pouco a câmera aqui, porque tá difícil de ver vocês e o computador. Gente, Sirlene, eu quero ver tudo isso, hein? Quero ver todas as artes que você vai fazer. Não é, Karina? É muito simples. Só que o que que a gente tem? A gente tem a ideia que é algo do outro mundo, que elétrica é algo muito difícil. Meu Deus, que fio que eu vou ligar com que fio? Lógico que a questão, por exemplo, de tomada, de, de outros detalhes da elétrica são mais complicados, são, mas não é um bicho de sete cabeças, tá? A gente sabendo a teoria é muito mais simples a gente colocar ela em prática e a gente ir começando. Aqui foi só a fiação, você não mexe com elétrica diretamente, você não mexe com a fiação que chega na sua tomada, então não tem riscos efetivos. A única coisa que teria é você colocar a lâmpada com ela na tomada e poder tomar um choque, igual eu falei. Então, tira da tomada, coloca ela sem estar com a corrente ligada, até porque você não tem certeza se o seu interruptor está ligado ou não. Independente, se ele estivesse desligado, aqui não está chegando corrente, tá? Então, você poderia ficar um pouco mais tranquila, mas na dúvida, deixa tudo desligado. Então, assim, dá para fazer muita coisa. Agora, gente, entra aí na internet, tem um monte de passo a passo, de ideias. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe os. Pode, pode. É isso que eu acabei de fazer, ó. Aqui eu tenho a minha extensão, tá vendo? Essa extensão, ela tá ligada na tomada. Se você tiver, por exemplo, aqui eu peguei pouco fio, só para a gente fazer esse teste, mas você pode pegar um fio mais extenso. Lembrando que o seguinte, gente, vocês têm que tomar cuidado. Eu falei isso outro dia, enfim, para a Sirlene. Quando vocês comprarem, por exemplo, adaptadores, extensão, tudo isso, para você não ligar muitos equipamentos muito potentes juntos, porque nem sempre o cabo que está dentro da sua parede e a sua tomada principal que está lá, que você ligou tudo isso junto, eles aguentam tudo isso junto, toda essa potência junta, tá bom? Então, só tomar cuidado com esse detalhe para não sobrecarregar o seu sistema e assim poder causar algo pior, ok? Mas a extensão pode, com certeza. Para as coisas pequenas de casa, gente, uma luminária, o carregador do celular, coisas assim, não tem problema você conectar todos juntos, tá? Porque são a potência é muito pequena, ela não ocupa tanta energia assim, tá bom? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, desculpe pelos probleminhas técnicos, mas espero que vocês tenham aproveitado muito esses conteúdos. E sexta é um assunto muito, muito legal, que é o quê? Furadeira e parafusadeira. Que todo mundo tem 1,5 milhão de dúvidas, inclusive eu tinha e continuo tendo várias. Mas a gente vai tentar mostrar vários modelos, então eu tenho 3 modelinhos da Bosch bem interessantes para a gente tirar dúvida. Compra uma parafusadeira, compra uma furadeira, mas a parafusadeira eu posso ter tudo em um aparelho só? Compensa, não compensa? A gente vai falar de tudo isso, ensinar todas as partezinhas também, como utilizar tudo isso. A prática a gente vai ter no sábado, tá? Então, não percam, sexta-feira, gente, vai ser uma aula maravilhosa. Manda para todo mundo ter mais independência e saber usar a furadeira, que, gente, é um símbolo de empoderamento, assim, maravilhoso. E eu te garanto, quando você começar, fizer o seu primeiro furo, esquece, você vai querer sair furando a casa inteira, te garanto, tá bom? Bem, obrigada.
Até sexta-feira, então, sexta e sábado. Sexta-feira é às 7 da noite e sábado é às 10 da manhã, tá bom? Para a gente poder furar com iluminação, energia, tudo certinho. Vai ser no sábado às 10 da manhã, ok? Boa noite, obrigada e até sexta-feira. Tchau, tchau.